todos e a todas, mais um dia de Evangelho com Jesus. Para o dia de hoje nós teremos ainda o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, precisamente Instruções dos Espíritos, o item 8, Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Vamos lá? A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é mais relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior com relação aos que lhe estão acima ou abaixo, na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na sua superfície e que são resquícios do estado primitivo do nosso globo. Nos mais atrasados, os seres que os habitam são de certo modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são abrandados por qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta constitui sua única lei. Sem indústrias e invenções, os habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Deus, todavia, não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência já latente e mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, visto que não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. Bom, como nós vimos aí, há muitas moradas na casa de meu Pai, já dizia o nosso Mestre Jesus. Há muitos mundos, globos habitados. E é claro, primeiramente vamos buscar aqui tentar entender o conceito de mundo, né? Ou melhor, as concepções que nós podemos ter sobre mundo. No primeiro momento, de forma linear, podemos analisar o mundo como um lugar físico apenas. Mas será que seria só isso? Claro que não, com certeza. Vamos entender que o mundo é um espaço de experiências. Ou seja, temos um espaço de experiência que é o físico, o social. Eu tenho um espaço de experiência que é o psicológico. Nós temos um espaço de experiências que é o espiritual, outro científico, moral. Ou seja, estamos entrelaçados com diversos mundos. Mas Kardec tenta, de forma muito sábia, didaticamente equacionar essas questões. E qual é a ênfase que Kardec nos oferece? Qual é o padrão de comportamento apresentado pelos espíritos de cada globo? Como pensa o homem terreno? Bom, pelo menos aqui na Terra, as nossas experiências voltam-se como aprendizagens das leis divinas. E que estas aprendizagens se caracterizam como provas ou como expiações. Como provas são desafios para nos mostrar a nós mesmos que estamos prontos para superarmos as dificuldades e como expiações para que a gente possa reconquistar desafios ou desvios que a gente cometeu, ou seja, corrigir erros que cometemos no passado. Então, na Terra, ela ocupa uma posição de mundo intermediário, com certeza. Nem é um mundo inferior e nem um mundo superior. Assim podemos dizer categoricamente, isso dentro da análise de nosso irmão Kardec, que somos um mundo de provas e expiações. Não podemos esquecer que essas experiências têm relação com as experiências de todas as encarnações que tivemos, é claro. Também não podemos considerar que essa classificação, não podemos desconsiderar que essa classificação não é absoluta. Kardec diz que se trata apenas didaticamente, até porque não é possível traçar uma linha divisória para afirmar que esse
é inferior a partir de certo padrão de comportamento e esse é superior a partir de certo padrão de conduta, vamos entender que estamos nos dando para análise de características gerais. E o que caracteriza esses elementos, esses padrões? O quanto os indivíduos estão de posse do entendimento das leis divinas naturais e o quanto eles vivenciam, o quanto nós vivenciamos esse entendimento. Vejamos aí que não há uma determinação, ela é uma classificação mais didática para entender como estamos mais ou menos situados dentro dela. A Terra, e como tomarmos a Terra como comparação, como seria em relação ao mundo inferior. Bom, a inferioridade ou superioridade deles estão relacionadas de uma maneira geral o quanto as experiências dos habitantes deste mundo estão mais ou menos aderentes às leis divinas. Se tomarmos a Terra, o mundo que estamos expostos às experiências de aprendizados no corpo físico, intelectual e espiritual, o mundo inferior é marcado pelo desenvolvimento de experiências formadoras. Então, nos mundos inferiores predomina o mal? Sim. E o que é o mal nesse sentido? Predomina a dissidência em relação às leis divinas. Então, os indivíduos, na condição de crianças espirituais, eles estão com dificuldades ainda, estão apenas experimentando esses cenários de assimilação das leis divinas naturais. Essa é a característica de um mundo inferior. O mal predomina ainda. Bom, vamos entender também que a Terra foi sim um planeta primitivo e que ainda estamos em transição, pois ainda presenciamos padrões de conduta voltadas para a dissidência das leis divinas. Todavia, não podemos deixar de considerar que a maioria hoje dos encarnados estão na condição de provas e expiações. Embora tenhamos ainda uma minoria que são rebeldes às próprias leis divinas. Que possamos estar e caminhar com Jesus, buscando a cada dia os esclarecimentos dos céus. Que continuemos o nosso Evangelho. Muita paz. Boa noite, meus irmãos da família SEC. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E em nome de Deus, e com inspiração em nosso Senhor Jesus Cristo, possamos em comunhão de pensamentos irradiar luz e energias edificantes para, através das nossas preces e vibrações, socorrer aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram em aflições, sofrimento físico ou do espírito, minimizando dores ou curando mazelas. Assim sendo, elevemos nossos pensamentos ao Senhor Jesus com devotamento e abnegação e digamos: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinho, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, podemos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro
e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre maior, para Ele magnetizar todas as águas do nosso planeta, com os fluidos balsâmicos salutares, que todos que estiverem doentes, estando com a casa perfeita, em harmonia, com fé, com força, com coragem, que dela tomar, vai se sentir curado de força e de fé. Vamos pedir ao Mestre Jesus a cura de todos os nossos irmãos, através da água magnetizada, vinda de onde Ele estiver, que está em toda parte, está em nós mesmos. Vamos acreditar e confiar. Fica com Deus, fica com Jesus, fica com todos, Pai. Que assim seja.